estar junto com vocês aqui. E não mando chuva, não sou São Pedro. Nós, na verdade, assim, como igreja, nós caminhamos como irmãos na fé, como família. E nós não damos muito valor à questão de hierarquias, mas assim, de cuidar um pelo outro, né? Não vamos deixar o Thiago Daia sozinho agora deles. Vamos estar acompanhando por um bom tempo. Eu estive na última prata aqui, já marcamos para fevereiro, estamos juntos. Vocês nos vão ver, acho que mais vezes aqui, porque vai nos liberando em outras áreas para poder visitá-los, estar juntos aqui nos próximos tempos, e vai ser um tempo muito precioso de crescimento como todo. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 4, Atos 4, 32. Está fácil de achar? Importante trazer a Bíblia, né? Nós tínhamos o tempo que eu colocava tudo aqui na telinha, daí eu comecei a deixar disso, porque eu não sabia mais abrir a Bíblia. Eu não ia abrir a Bíblia, né? Pelo menos na igreja. Atos 4, versículos 32 até o 37, lemos assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo lhes, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelo Senhor tratar com cada um de nós nesse momento. E Senhor, aqui está o nosso coração, trata conosco, fala com cada um de nós. E nós declaramos que todo impedimento das trevas, todo pensamento maligno, toda restrição que as trevas queiram colocar para a palavra de Deus, eu quebro, rejeito e anulo agora. Declaro o nosso coração desimpedido para receber a sua palavra como ela é, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se eu fosse para perguntar para você, duas opções eu lhe dou: corra atrás da bênção, se esforce, faça, jejue, se esforce ao máximo. Ou esteja no lugar onde a bênção de Deus é ordenada sobre a sua vida. Deus diz: abençoa ele, abençoa, abençoa, abençoa. Deus vai mandando a bênção atrás de você. O que você prefere? Correr atrás da bênção ou que a bênção te acompanhe? Vocês ainda estão indecisos? Acompanhe. Oi? Que acompanhe, é lógico. Eu quero que a bênção de Deus seja ordenada sobre a minha vida. E o interessante é que o reino de Deus, ele tem algumas coisas como que são chaves e segredos. E quando você entende a virada chaves do reino de Deus, você vai perceber a leveza que o reino de Deus é. Que as bênçãos de Deus tem um desejo enorme de abençoar a sua vida. E eu preciso virar algumas chaves na minha vida, como já foi mencionado aqui. E hoje eu quero falar de uma delas. Eu menciono ali o Salmo 133, onde estiverem unidos os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção.
primeiro versículo e a última parte do versículo do Salmo 132. Deuteronômio 28, Deus diz assim: se você atentamente ouvir a minha voz, essas bênçãos te seguirão, elas vão te acompanhar na sua vida. E nós temos esse privilégio em Cristo Jesus hoje de experimentar essa realidade da nossa vida e cuidar do ambiente que nós vivemos, porque o ambiente do reino de Deus é um ambiente de unidade, é de sermos um. E o próprio exemplo está na pessoa do próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e Jesus ora assim: traz eles para dentro da nossa unidade, traz eles e envolve eles para dentro da nossa unidade. Se você pegar João capítulo 17, Jesus ora isso por nós, que a gente participe junto da unidade com Ele. O reino de Deus, a característica dele é ser um reino de unidade, enquanto que o reino das trevas, o império das trevas, funciona à base de divisão, à base de confusão, à base de eu quero, cada um quer o seu, cada um quer tirar do outro, quer ser abençoado antes que o outro, e se o outro é abençoado, eu já fico chateado, se o outro recebe e não recebe, eu já fico chateado, já fico invejoso. O império das trevas é assim, mas o reino de Deus é um reino de unidade, e aí nós precisamos virar essa chave. Aqui na história da igreja, ela começou oficialmente com o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E nós já temos no final do capítulo 2, já tem um resumo a partir do 2:42 até o 47, como eles viviam, perseveraram, diz ali, unânimes no templo, partiam o pão, tinham comunhão com o outro. Eles eram um. E aí eles enfrentaram a sua primeiro desafio como igreja, um desafio externo. Aqueles que haviam condenado Jesus, que haviam matado Jesus, eles pegaram Pedro, trouxeram ele para perto, disse o seguinte: vocês parem de falar de Jesus. Chamaram uma vez, chamaram duas vezes, e disse: parem com isso, senão vocês vão sofrer um dano. E Pedro disse: poxa, nós não conseguimos deixar de pregar o Evangelho. E o que eles fizeram então, quando foram ameaçados? Quando veio uma luta externa, às vezes na sua casa você experimenta algo idêntico, você está em paz com a sua casa, com a sua família, de repente vem uma notícia do governo, vem uma notícia do trabalho, vem uma notícia externa que vem ameaçando a sua vida. Tem pessoas às vezes que fazem chacota de nós e nos ameaçam para que a gente pare de falar de Jesus. O que a gente faz? O que a igreja fez? Ela foi para a oração, capítulo 4, que antecede esse momento. E eles diz ali no capítulo 4, no versículo 24, e eles unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, começaram a orar, uma das orações que nós deveríamos de orar constantemente também, aprender do jeito que eles oravam. Eles não oraram: o Senhor nos protege, o Senhor faz cair um raio na cabeça daqueles que ficam nos perseguindo, o Senhor quebra a perna dele. Não. O Senhor é Senhor soberano sobre todas as coisas. O Senhor que nos tem chamado, nos dá ousadia. Eles dizem para nós falarmos menos, mas nós vamos falar mais. O inimigo diz, o inimigo diz para nós assim: não fale, não testemunhe de Jesus, senão você vai sofrer na sua casa. Aí se diz assim: Senhor, o Senhor é soberano, Ele dá mais ousadia, porque se o inimigo ficou incomodado, agora que eu vou para cima dele. Um dia, eu estava fazendo suco de uva, eu estava lá trabalhando, e tive uma brilhante ideia. Nós tínhamos ganho no Natal uma centrífuga, estava novinha em folha, e eu tive bem uma ideia, porque eu via que muito a gente fazia o suco de uva na base de banho de Maria, e ficava muito suco ainda no final. Eu disse: eu vou colocar na centrífuga. Aí coloquei devagarzinho assim, dei uma acelerada nela, está tudo em ordem, e aí eu deixei para valer o negócio. Sumiu a centrífuga, assim, desintegrou-se. E o fio que estava na parede, assim, passou aqui por debaixo da minha vista. A única coisa que aconteceu, eu dei um raspão aqui assim.
E o inimigo diz: você não sabe fazer nada direito, você é burro. Disse: agora você quer me ofender, agora eu vou me entregar mais a Jesus ainda. Agora o Senhor me dá mais um dia para pregar o Evangelho. E para mim foi um momento de vergonha, porque eu senti que eu fiz uma besteira. Depois ganhei outro, porque tinha um problema ali naquela. Funcionou, deu bastante suco, saiu bem mais suco do que isso. Mas o inimigo, por coisas menores, às vezes acusa, quer te impedir de você dar testemunho. Como o irmão uma vez disse: não, eu não mexo com o diabo e ele não mexe comigo. Ele já está preso na mão dele. Não tem negociação. O Senhor Jesus é Senhor na nossa vida. Nós pedimos cada vez mais por ousadia, por pregar o Evangelho, por anunciar, servir a Deus de todo o coração. Às vezes o inimigo vem e quer nos impedir de servir a casa de Deus, às vezes nos dando muito mais trabalho, e a gente parece que não tem tempo para servir a Deus, nos coloca um trabalho que nos afasta da igreja. Nós precisamos ter o discernimento da parte de Deus, de como nós servimos a Ele, e orar a Ele, e engrandecê-lo como nosso Senhor, como a igreja fez aqui. E eles moveram, pediram: o Senhor, dá-nos essa ousadia. O que aconteceu? O lugar onde é que eles estavam tremeu, e eles foram mais uma vez cheios do Espírito Santo. Mais uma vez eles se uniram, e o resultado disso nós vemos aqui: eles eram um só coração, era uma só alma. Não tem dificuldade em nossa casa. Não retroceda. Se renda mais ainda ao Senhor Jesus, se entregue mais a Ele. Peça por mais ousadia nas coisas de Deus. Quando, como casal, vocês enfrentam uma dificuldade, estejam certos que não é o Espírito Santo que quer dividir vocês. Estejam certos que não é o Espírito Santo que está trazendo confusão e desunião. O Espírito Santo está chamando você para a oração, para você resistir o diabo, e Ele está lhe fortalecendo como casal, e vocês são cheios do Espírito Santo e são guardados na unidade do Espírito. Caminhe assim como a igreja também. Toda vez que às vezes vêm as ideias as mais diversas, querem nos dividir, não se deixe dividir. Quanto mais a batalha é, mais nós nos unimos, mais nós nos amamos. No tempo da dificuldade é o momento em que nós nos amalgamamos, nos tornamos um. No momento da pressão é que nós crescemos e amadurecemos. Não vamos retroceder por uma luta que nós temos, vamos avançar e nos render mais ainda a Ele, sem restrição ao chamado dEle. E todos eles, aqui diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles estavam refletindo a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a unidade deles, que venceram junto uma dificuldade. E o interessante é que já na sequência, no capítulo 5, a igreja começa a ter uma dificuldade interna da igreja. Nós lemos aqui como Barnabé veio e entregou um terreno, provavelmente um terreno volumoso, e ele recebeu, de certa forma, uma atenção da igreja. E o casal Ananias e Safira disse: vamos fazer um terreno, vamos vender tal terreno lá. Só que, puxa, uns 20% daquela venda a gente segura. E nós vamos para pagar, a gente aproveita para acertar e entregar o resto lá para a igreja. E eles tinham todo o direito de fazer isso. Só que eles entraram com mentira, eles disseram: isso é tudo, todo o valor. Como que querendo mostrar que eles eram o que não eram. Eles poderiam simplesmente ter dito: ó, nós vendemos por tanto e queremos entregar todo o restante para a obra de Deus. Estaria tudo certo. Pedro, ele não se ofendeu com eles e disse: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E muitas vezes na vida da igreja nós queremos galgar posições, nós queremos ganhar títulos, nós queremos pegar o microfone. Agora eu lhe pergunto: quem está cuidando do portão é menos importante que quem está segurando o microfone? Não. Ele está ali no portão para que você e eu nós possamos estar descansados. Aqueles que estão cuidando das crianças são menos do que aquele que está segurando o violão, tocando e cantando aqui, dirigindo o louvor. Não.
Cada um tem a sua parte, a sua responsabilidade. Nós somos irmãos, nós somos servos. Se um pastor é estabelecido como pastor, a responsabilidade maior recai sobre ele. Ele recebe maior autoridade e também recebe maior o nosso apoio para que ele possa cumprir com o seu chamado. Nós nos unimos em torno do propósito de edificar a igreja. Nós nos unimos em torno do propósito de honrar a Deus com as nossas vidas. A igreja não é um lugar de celebridades, é um lugar de irmãos e irmãs que juntos servem ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Amém, igreja? Amém. Não podemos permitir que interesses pessoais nossos venham nos trazer divisão, nos trazer confusão na nossa caminhada. O Senhor nos estabeleceu como igreja para sermos uma família que cuida um do outro. E é uma família que se serve um ao outro e cuida um do outro. Como nós vimos que o resultado natural da unidade da igreja foi servir uns aos outros com os bens. Você muito bem pode edificar a igreja convidando alguém da igreja para tomar um café com você na sua casa. Ah, mas é só um café. É muito importante tomar um café. Ou talvez um chimarrão. Ou simplesmente sentar numa roda e conversar sobre aquilo que Deus tem falado na sua vida e como Deus quer abençoar, como Deus tem abençoado. Ou simplesmente nós paramos para ouvir uns aos outros e orarmos pelos outros. Somos igreja, somos família de Deus, somos irmãos uns dos outros. Certo que temos responsabilidades distintas, mas ninguém é mais importante que o outro. Um tem mais responsabilidade do que o outro, e aquele que tem mais responsabilidade precisa do nosso apoio. Os professores que estão ali cuidando, os mestres que estão cuidando das crianças, eles precisam sim receber o nosso apoio, nosso incentivo no cuidado com as crianças. Aqueles que vêm mais cedo para orar, agradecer a eles e participar quando for possível também da oração junto com eles. Agradecer àqueles que nos servem com a música, porque nos facilitam e abrem um ambiente para que o nosso coração esteja receptivo e se encha do Espírito Santo. Sabe por que a gente canta na igreja? Porque é o momento que o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida. Ele vai ganhando espaço nos nossos pensamentos, nos sentimentos. É o momento em que nós somos curados, é o momento que Ele nos ministra, é o momento que nós temos visões espirituais, é o momento em que nós somos tocados profundamente na nossa vida e curados em meio aos louvores, porque o Senhor está no meio dos louvores. Amém? No momento da palavra, o Senhor vem e fala conosco, nos edifica, nos encoraja, nos desafia a avançarmos e rompermos naquilo que Ele tem para nós. É o momento em que Ele nos encoraja com a sua bondade. E quando nós buscamos aqui, nesse exemplo de Ananias e Safira, os primeiros lugares onde nós tentamos ser o que não somos diante dos irmãos, ou às vezes não abrimos o nosso coração quando o Espírito Santo pede que você abra o seu coração para que Ele possa servir a sua vida por intermédio dos outros. Ah, mas eu tenho vergonha de falar dos meus problemas. Hoje, após o culto da manhã, veio uma irmã assim, ela disse que toda envergonhada. O marido dela, nós estávamos para celebrar um casamento no final do ano, eles estavam ajeitando a vida, e nessa semana ele teve uma recaída nas drogas. Ele foi internado compulsivamente pelo pai dele. O casamento tem que ser casado. Que dor! Ela disse: tenho vergonha. E é isso, meu irmão. Nós ficamos juntos, abrimos o nosso coração e oramos uns pelos outros. Se nós ficamos demonstrando que nós somos os fortes, os poderosos e que nada, ninguém nos atinge, nós somos igreja, uma família cuida que tem mais responsabilidade, menos responsabilidade do mais novo, mais velho. Todos temos as nossas lutas. E quando abrimos o nosso coração e oramos uns pelos outros, o que acontece? Nós somos restaurados. A unidade da igreja aqui sofreu um perigo, e o zelo do Espírito Santo não deixou que isso entrasse na igreja, e foi de uma forma drástica. A morte entrou. E o Espírito Santo mostrou a seriedade do que é viver a igreja, onde nós como irmãos nos servimos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Não somos como Caim, dizendo: o que eu tenho que ver com a vida do meu irmão? Muito. O
por ser responsável por ele. Cadê teu irmão Abel? Cadê teu irmão? Eu com isso? Sim, é você mesmo. Oração por 3 horas por ele. Deus, Ele zela pela sua igreja, caminha com a sua igreja. E é interessante que quando chega depois da história da Ananias e Safira, diz assim no capítulo 5, 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Certamente aconteceria conosco também. A gente diz: o negócio é sério. Com o Espírito Santo não se grita, se honra, se considera, se obedece, se deixa ser guiado por Ele. E é interessante que no versículo 12 do capítulo 5 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém se ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Às vezes nós queremos para nós, mas o que aconteceu? O resultado desses sinais, prodígios, coisas extraordinárias, elas aconteceram por causa da unidade da igreja, por se manterem juntos os irmãos, por se manterem juntas as famílias, por se cuidar um ao outro, por trabalhar um a vida do outro e cuidar um ao outro, e honrar a sua liderança, como foi colocado aqui. O que aconteceu? Os apóstolos, eles só conseguiam fazer sinais extraordinários, e a sombra de Pedro só curou as pessoas, não porque de alguma forma Pedro era o cara, mas porque a igreja estava unânime, caminhando junto, e o ambiente da unidade começou a virar chaves dos sinais, dos prodígios, das maravilhas no meio da igreja. A igreja experimentou um grande crescimento entre ela. O Senhor foi agregando dia após dia pessoas vindas à igreja com o temor do Senhor, pois percebiam a seriedade, o amor, o cuidado, o foco da igreja de preservar essa unidade entre eles. E onde o Espírito Santo está, sempre Ele vai nos trazer para um para com o outro. Sempre Ele vai fazer com que nós, como casal, nós oramos uns pelos outros, nós confessamos as nossas fraquezas um ao outro, e nos acolhemos nas fraquezas e cobrimos uns aos outros. Nós acolhemos os nossos filhos e nos cobrimos uns aos outros em unidade. Caminhamos como um só, como família, um só como nosso grupo familiar, onde nós cuidamos uns dos outros, um só como igreja como um todo, nós cuidamos uns dos outros como um todo. A igreja que guarda a unidade, ela começa a viver esse modelo de igreja, de suprimento extraordinário. Ninguém faltava nada, todos tinham suprimento, porque um cuidava do outro. Eles experimentavam grandes sinais e prodígios entre eles, coisas extraordinárias que às vezes nós só sonhamos, mas eles tinham isso por causa desse ambiente de unidade entre eles. Eu queria concluir com você, e então orar com você por isso, e te convidar a você se consagrar, dizer: Senhor, faz-me um instrumento da sua unidade. Se você ler comigo junto na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, Paulo instrui a igreja lá de Éfesos, uma igreja que ficava ali na região da Turquia, e provavelmente Timóteo estava nessa igreja, e ele fala com a igreja. Efésios é uma das joias do Novo Testamento,
Você tem, são 6 capítulos muito densos, 3 capítulos de instrução, de doutrina no primeiro, os 3 capítulos. No capítulo 4, 5 e 6 ele entra na área prática da fé, a implicação, né, da mensagem do Evangelho. E ele diz já no capítulo 4, quando ele começa essa parte prática, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Caminhe na altura, de acordo com aquilo que é o seu chamado, como um filho, como uma filha de Deus. Como o versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, com ânimo longo, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em nós, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele diz rogo, às vezes eu penso assim, ele pega pelo colarinho e diz assim: eu peço com muita insistência, preste muita atenção nesse ponto. Isso aqui é crucial para a sua e para a minha vida. Ande na altura, ande honrando o seu chamado, a sua filiação ao seu Pai, honre os seus irmãos na fé, as suas irmãs na fé, caminhe de acordo com o seu chamado, tendo como igreja humildade, a mansidão, o ânimo longo um com o outro, suportando-se, dando esse ombro e ar, colocando-se lado a lado um ao outro, esforçando-vos diligentemente. Ele não precisava usar 2 vezes quase que a mesma palavra, mas ele diz se esforce, ele diz diligentemente, é basicamente a mesma coisa. Se esforce se esforçando, se esforce com muita dedicação, se dê ao trabalho de cuidar e preservar o que você recebeu, Jesus. A unidade nós não conseguimos produzi-la por nós. Não é andando todo mundo de uniforme, não é todo mundo falando a mesma coisa, não é todo mundo louvando a Deus do mesmo jeito. Não, a unidade é uma unidade do Espírito que Ele gerou na sua vida. E quando você percebe o Espírito Santo na sua vida, Ele sempre vai te trazer para a unidade com o seu cônjuge, Ele sempre vai trazer para a unidade com o seu pai, com a sua mãe. Ele nunca vai dividir, Ele nunca vai separar o amor que Ele tem colocado no propósito que Ele tem para conosco. Se esforce diligentemente, se esforce, se dedique a preservar e cuidar aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida, que é chamado aqui a unidade no vínculo da paz. Nesse cuidado, no amor um para com o outro. Se nós estamos em Curitiba, se estamos em Vitimarsum, se estamos em Paranavaí, se estamos em São José dos Pinhais, todos nós andamos amalgamados, unidos no propósito de honrar a Deus, de glorificar o nome dEle na nossa vida. E assim, quando você avança, todos nós avançamos. Quando os pastores avançam, toda a igreja avança junto com ela. Quando um líder ele retrocede, a igreja começa a estagnar. O líder precisa avançar. E por isso nós precisamos orar constantemente por ele, preservar a unidade com ele, preservar o apoio, o amor e o cuidado com ele, porque nós andamos como uma flecha, onde todos nós nos colocamos. Se o pastor está na frente, aonde que na flecha a maior pancada vem? Na ponta, naquele que está na frente. Ele precisa da nossa cobertura, da nossa oração, do nosso incentivo. E aqueles que estão no processo já atrás deles, que estão construindo esse processo de unidade, vamos caminhar juntos num só propósito, porque Deus é glorificado nisso. O ambiente que o Espírito Santo traz é um ambiente de unidade, de amor e cuidado um com o outro.
É um ambiente onde nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs e amamos. E nos alegramos quando eles avançam no projeto que Deus tem para eles. Se Deus tem algo especial e deu e quer em sua família, nos alegramos. Se eles avançam, todos nós avançamos. Se eu avanço, todos nós avançamos. Se nós avançamos nas conquistas que Deus tem para nós, todos nós celebramos e todos nós somos abençoados. Amém, igreja? Era um só coração, era só uma alma. Por quê? Por causa do mover do Espírito Santo. Eles se deixaram se guiar para esse mover. Enfrentaram os desafios externos com a oração. Eles enfrentaram o desafio interno ajustando a sua posição de serviço e cuidado um com o outro. E o Senhor foi testificando: esse é o caminho, ande por ele, porque é o caminho de vida. E sabe o que? O caminho da unidade sempre é o mais difícil, sempre é o mais pegado. O inferno se levanta contra e quer nos confundir. Abandona ele. Eu não conto essas coisas, mas perdi as contas. Quantas vezes o inimigo tentou dar momentos de crescimento? Dizer para mim assim: larga a mão, se acomoda aí, porque você já está com a vida feita, não precisa mais se incomodar. E se eu tivesse sucumbido naquele momento, eu não teríamos achado Deus ia levantar muito na casa. Nós não podemos sucumbir a uma ameaça ou dificuldade. Nós precisamos cuidar uns dos outros quando nós temos as nossas diferenças e nos cobrir um ao outro em oração e permitir que o Espírito Santo testifique a chamada dele em nossas vidas. Nesse momento de oração, eu quero te convidar a você se posicionar e dizer: eu vou preservar com diligência a unidade do Espírito nessa casa. Eu vou orar, vou me desdobrar, vou cuidar. E quando vejo que alguém está meio saindo da linha, vou lá com ele e dizer: meu irmão, faz assim, vamos junto, vamos nos perdoar. Nós falhamos muitas vezes com o outro. Eu falhei muitas vezes com a igreja. Eu já perdi muitas vezes as contas das vezes que a igreja me perdoou. Eu digo assim, né? Eu já ofendi 1000 vezes a Silvia, mas graças a Deus 1001 ela me perdoou. Mas é melhor que um bombril, né? Nós precisamos do perdão uns dos outros, porque é o perdão que nos faz romper. E cada vez que nós nos perdoamos uns aos outros e nos cuidamos uns aos outros, o que acontece? Deus é glorificado, o inimigo é envergonhado.